A paz do Senhor aos irmãos, graças a Deus, aqui nós estamos mais uma vez com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical para a classe dos adolescentes. E nós chegamos agora à nossa lição de número 9, cujo título é Um Novo Líder Chamado Josué. Assim nós temos acompanhado as outras lições, são baseadas aí em 3 tópicos para o nosso desenvolvimento. E agora nós temos um primeiro tópico da nossa lição, a morte de Moisés. O segundo, o chamado de Josué e as recomendações de Deus ao novo líder. E por fim nós temos o povo se preparando para passar o Jordão. Meus irmãos, nós precisamos prestar bem atenção nessa parte que é o primeiro tópico a respeito da morte de Moisés. O texto está registrado em Deuteronômio, capítulo 34, e eu quero fazer alguns destaques para vocês aqui nesse nosso primeiro tópico. E eu começo no versículo de número 7, nas Sagradas Escrituras, onde leio: Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. O primeiro ponto a destacar é a idade desse homem. E durante as nossas lições, eu destaquei com vocês a respeito de Moisés ter a sua idade dividida em 3 partes importantes. Isso didaticamente falando. Nós temos os seus primeiros 40 anos, ele sendo criado, educado dentro do palácio de Faraó. Depois nós temos os outros 40 anos, que foi o período em que Moisés viveu em Midian, ali pastoreando ovelhas do seu sogro. E eu costumo dizer que estava conhecendo também aquela região. Por que também conhecendo? Pois Deus já tinha colocado ele lá no palácio de Faraó para ali também se habituar e conhecer aquela região. Então vejam que esse líder chamado Moisés, ele não foi um homem que foi colocado por acaso naquela obra em que Deus realizou na vida dele. Ao contrário, é um propósito extraordinário da parte de Deus com esse homem chamado Moisés, isso desde o seu nascimento, durante toda a sua educação, tanto a primeira parte, que foi com seus próprios pais, porque quando a filha de Faraó recolhe daquelas águas, ela não tinha condição de amamentar aquela criança. E por providência de Deus, ele foi devolvido aos seus próprios pais, e então os pais o educaram na fé. Então Moisés foi um homem que teve a oportunidade, quando aí na sua parte de formação do seu caráter, ter sido educado pelos próprios pais. E isto foi muito importante para a vida de Moisés, para o ministério inteiro de Moisés, porque ele teve o caráter formado junto dos pais e também tido uma educação religiosa voltada para a educação dos israelitas, dos hebreus, conhecendo pelos próprios pais a história do Deus Todo-Poderoso. E no decorrer, então, da sua vida, a educação dentro do palácio de Faraó, e depois o próprio Deus, mais 40 anos colocando Moisés
para pastorear ovelhas e conhecer aquele deserto. E por fim, os últimos 40 anos de Moisés foi com o ministério propriamente dito. O Senhor agindo, trabalhando através desse grande homem que Deus levantou na terra. Homem que tinha uma experiência extraordinária com Deus. E assim nós lemos aqui no verso 7 do capítulo 34 de Deuteronômio, que ele completou 120 anos de caminhada. E assim então ele veio a falecer. Outro destaque que eu quero dar desse versículo que eu acabei de ler é que, embora tenha tido todos esses anos, longos anos, perto dos nossos que vivemos hoje, longos anos de vida, o texto destaca que os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu ele o seu vigor. O ambiente, 80 anos de Moisés, foi vivido em pleno deserto. Uma vida dura, uma vida sofrida, criador de ovelhas, pastor de ovelhas, e depois junto com o povo, mais 40 anos peregrinando naquele deserto. Então, numa terra inóspita, árida, onde um ser humano ele não é preparado para viver. No entanto, o texto vai nos dizer que Moisés, os seus olhos nunca se escureceram. Ora, quem que deu essa condição, deu esse poder para Moisés viver nessa situação, viver nessas circunstâncias e ter toda essa graça, esse poder, esse vigor, os seus olhos não se escureceram? Isto não é outra coisa senão o poder de Deus. É Deus quem sustenta verdadeiramente aqueles que Ele chama para a sua obra. Assim, nós podemos destacar tranquilamente que o homem que é vocacionado por Deus, esse homem realmente é bem-aventurado, porque Deus vai cuidar da sua vida nos detalhes, tanto na parte espiritual, tanto na graça que Deus vai dar para ele na realização do ministério e do trabalho, mas como também o seu corpo físico vai ser sustentado pelo poder de Deus. Nas salas de aula eu costumo falar com os irmãos que o deserto, um camelo, por exemplo, que é um animal próprio daquela região, os seus olhos têm uma proteção apropriada para aquelas tempestades de areia, enfim. Agora, o ser humano, este não tem nenhuma proteção natural para poder sobreviver tanto tempo num deserto. Porém, Moisés, ele passou 80 anos da sua vida em pleno deserto e sendo cuidado e protegido por Deus. Então nós chegamos agora no fim do seu ministério, mas não vai morrer porque já não está aguentando mais caminhar, não está aguentando mais a jornada. Não, é porque o próprio Deus já determinou para ele que o seu ministério havia chegado ao fim. E uma última observação na vida desse homem, desse líder aqui do meio do povo israelita, porque agora nós vamos entrar no próximo líder, destacando também um novo líder chamado Josué, mas vale a pena a gente destacar que Deus cuida verdadeiramente daqueles que são os seus. E os seus sabem exatamente quando o ministério ele se inicia, porque Deus é aquele que chama o homem e anuncia para o homem o momento do início do seu ministério, como também aquele que anda com Deus. A morte para ele não é uma surpresa, muito menos
um momento de desespero. Não. Todos que andam na presença de Deus, vocacionados, chamados para fazer a obra, sabem quando começa o ministério e também quando o ministério termina. E eu faço uma última observação com relação à vida de Moisés. Não se preocupou com nada, a não ser cumprir a vontade de Deus, o mandamento de Deus. Quem anda na presença do Senhor não tem preocupação se alguém vai tomar o seu lugar, se alguém vai puxar o seu tapete, ou se o tempo está passando e ele não consegue aparecer. Quem anda com o Senhor sabe exatamente que Deus é aquele que chama, aquele que guarda, aquele que dá poder para fazer a obra, aquele que livra. Então, vamos aprender com a vida desse homem, que o nosso ministério, a nossa chamada está nas mãos do Senhor nosso Deus. E tudo aquilo que Deus ele tem determinado para nós na face dessa terra está no livro registrado, no livro de Deus. Assim, professor, você que está na frente de uma classe de adolescentes, é muito importante fazer esse destaque, porque os adolescentes estão vivendo esse momento de ansiedade e preocupação, adentrando aí o período de juventude, também a mesma coisa, momentos de incertezas. No entanto, nós precisamos estar na presença de Deus. Esta deve ser a nossa certeza, em querer, o desejo do nosso coração, agradar a Deus, andar segundo os seus preceitos, seus mandamentos e o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós, porque sendo assim, de tudo Deus vai cuidar. Deus cuida do nascimento, da educação, do desenvolvimento. Deus livra na caminhada e quando chegar o fim da caminhada, da jornada, também não tem quem possa nos livrar desse momento. E aí não vai ser surpresa para nós. E isso nós vemos na vida de Josué. Quando chegamos agora no Novo Testamento, nós vamos ver isso também na vida de Jesus. Jesus tinha plena convicção do motivo, da razão da sua caminhada aqui na terra, que era fazer a vontade do Pai. E quando chega o final da sua jornada, sabia Jesus também que o seu ministério estava terminando. E ele sabia do cálice também que ele tinha de beber. E não só Jesus, como Paulo também expressou da mesma forma. Sabia quando a carreira estava terminando. Dessa maneira, aqui na vida de Moisés, nós podemos guardar essa lição conosco. O nosso Deus é aquele que chama, sustenta, guarda, conserva, e Ele também sabe o momento em que nós vamos terminar a nossa carreira. Dessa forma, nós entramos no segundo tópico, que agora é o chamado de Josué e as recomendações de Deus a esse novo líder. Josué capítulo 1, e a partir do verso 1, nós já temos Deus agora falando com Josué. Porque Moisés, o grande líder, já estava morto. E era necessário que a obra de Deus, ela continuasse. Sim, porque os homens passam, mas a obra de Deus, ela vai ter continuidade sobre a terra, enquanto o Senhor ainda estiver sustentando essa terra e Ele tiver ainda propósito aqui. E assim homens vão passando, outros vão se levantando. É o outro ponto importante para a vida dos adolescentes, professor. Por quê? Hoje eles observam os pastores que estão na frente do trabalho, os evangelistas, os ministérios, os líderes por quem eles estão sendo liderados. Mas é importante observar que amanhã eles serão esses líderes. Portanto, essa lição ela é importantíssima para eles, porque eles já vão adquirindo essa visão de que amanhã eles estarão
na posição que estes outros estão hoje, que nós estamos hoje. Eles serão levantados pelo Senhor e estão sendo treinados. Aí nós entramos aqui na vida de Josué, que Josué também não apareceu do nada, não caiu de paraquedas, né, nesse ministério, não. Já era um homem que estava sempre à porta da tenda de Moisés. Era um servidor fiel a Moisés, de modo que ele foi sendo treinado e preparado pelo próprio Deus para este momento, que não é um momento acidental na vida tanto de Moisés quanto de Josué. Não, o momento ele é oportuno, é o tempo de Deus, é o momento de Deus na vida tanto de um quanto de outro. Na vida de Moisés era o momento do fim do ministério, na de Josué era o início agora, era o começo da chamada. Então o Senhor vai falar com Josué da seguinte forma: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nesse momento da chamada de Deus, sendo revelado agora a Josué, cabe destacarmos aqui nesse ponto, que assim como Deus falou inicialmente com Moisés da sua chamada, faz a mesma coisa com Josué. Assim, nenhum homem começa um ministério sem uma direção, sem uma palavra de Deus. É necessário que todos aqueles que se propõem a fazer a obra tragam consigo uma chamada, uma palavra da parte de Deus para o início do ministério propriamente dito. E Josué vai passar por esse momento agora. E o meu destaque para esse texto que eu acabei de ler é o seguinte: a promessa de Deus, de que, assim como ele tinha sido com Moisés, ele também seria com Josué. Nesse capítulo 1, Deus faz essa promessa para Josué. E aqui, Deus vai dizer para Josué: você vai passar o Jordão com este povo. Atentemos para isso. Moisés sai com o povo do Egito e atravessa o Mar Vermelho com o povo. Uma grande maravilha que Deus operou, dando mais confiança, mais segurança para aquele homem. E agora com Josué vai ser o Rio Jordão. Deus disse para ele: vocês vão atravessar o Jordão para o outro lado e vão possuir a terra. E Deus então diz para Josué: coloca o limite da terra. E o professor que quiser depois ter um mapa na aula para poder mostrar isso para os alunos, isso vai ser muito importante. Por quê? Deus coloca o limite. Então veja: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Nas salas de aula eu sempre destaco aqui, porque muitas das vezes ouvimos pessoas dizerem da seguinte forma: Deus, ele é comigo. E para onde eu for, comigo Deus estará. E onde eu pisar a planta do meu pé, é promessa de Deus que ele vai me dar essa região. Preste bem atenção nisso. O Senhor diz que para Josué: olha só, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Mas espera aí, em que região era? Então Deus vai dar um limite para ele. Qual região que era? Desde o deserto e desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates.
e toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Então você olha para um mapa, leve um mapa para a sua classe e mostre para eles o limite lá no extremo norte, Rio Eufrates. Mostre para eles o limite do extremo sul. Mostre para eles o limite do sol nascente e depois mostre o limite do sol, do lado que o sol se põe, que era o mar. Daí nós vamos perceber que a terra que Deus promete, ela tem uma limitação, de tal maneira que se Josué com seu exército ou com o povo de Israel quisessem possuir qualquer outra nação, não adiantaria tomar posse dessa palavra e dizer, vou lá no Egito, porque a Bíblia diz, o texto diz, ou Deus me disse, que onde eu pisar a planta dos meus pés, esse termo será meu. Isso é um ledo engano. Isso é falta de compreensão das promessas de Deus. Falta de compreensão dos textos bíblicos. Nós vamos possuir. Nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. É verdade. Mas nós temos que saber onde é que Deus quer que nós estejamos. Não é Deus que tem que saber onde é que eu quero estar para Ele me abençoar. Não. Eu tenho que obedecer ao propósito de Deus. Desta forma, Deus tem um ministério, uma obra comigo, na cidade onde eu estou residindo hoje. E Deus tem um propósito comigo aqui. Então, aqui, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Agora, se eu saio daqui, segundo o meu coração, a minha vontade, e vou para outra cidade, e lá eu vou dizer a mesma palavra, não. Ali não vai funcionar para mim. Eu tenho que obedecer, primeiramente, à voz de Deus, aos mandamentos de Deus. Sou eu que me submeto à vontade de Deus, não o contrário. Deus se submetendo, se sujeitando aos meus planos. Se eu tenho um propósito, se eu tenho um plano, se eu tenho um sonho comigo, eu tenho que saber se esses sonhos realmente são só meus ou se eles vieram de Deus para mim. Cabe lembrar aqui a história de José, por exemplo, que muitas das vezes se fala, sonhe como José sonhou, e Deus vai cumprir na sua vida. Cuidado com isso. Os sonhos de José eram sonhos de Deus. Deus havia dado para ele. Assim, para o povo de Deus aqui, tinha um limite, tinha uma região onde Deus tinha propósito com ele. E aí eu vou encerrar essa parte para falar. Israel foi uma nação que nunca conquistou terra alheia, porque Deus nunca enriqueceu Israel com conquista de terras alheias. Não. Deus fez uma promessa para Israel, que prosperaria, e prosperou Israel dentro da terra, do limite onde Deus havia colocado cada um deles. Então prestem bem atenção nisso aqui. O outro ponto, para destacar a chamada de Josué, é a exortação de Deus para ele. Da seguinte forma, tão somente, verso 7, esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem
bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vou repetir. O teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse onde, evidentemente, mostra para nós, denota para nós que é o lugar. Mas que lugar é esse? O espaço onde o Senhor havia feito a promessa para eles. Então, irmãos, vamos prestar bastante atenção. E o destaque último, como eu disse, é observar as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Não se apartar das leis do Senhor. Porque são estas leis que nos fazem ser prudentes. São elas que nos fazem prosperar no nosso caminho. Não é a nossa sabedoria, não é a força do nosso braço, não são as nossas estratégias. É Deus que nos abençoa, é Deus que nos faz prosperar, é Deus que nos faz crescer. E quando algum inimigo não se sustém diante de nós, é porque Deus está à nossa frente. E quando é que Deus está na nossa frente? Quando nós guardamos os seus mandamentos, observamos as suas leis, meditamos nela de dia e de noite. Para quê? Para saber como que o Senhor quer que eu viva. E assim, obedecendo a sua palavra, obedecendo às suas leis, eu estou colocando o Senhor na minha frente. E assim eu estou me sujeitando, me submetendo à sua vontade, aos seus propósitos. E assim também Deus vai me fazendo crescer e Deus vai me fortalecendo no lugar onde Ele me colocou. Um novo líder chamado Josué é uma lição extraordinária para nós. E Josué aprendeu muito bem. Ele guardou isso. Ele deu ouvido à voz de Deus. Ele deu atenção àquilo que Deus lhe havia falado. E todo o ministério de Josué vai ser pautado, norteado pelas leis do Senhor. Vamos viver da mesma forma e da mesma maneira. Porque a partir de agora, nós vamos ver a vitória que Deus vai conceder a Josué. Uma vitória extraordinária. Porque ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, as estratégias de Deus ele colocou em prática. Não eram estratégias humanas, não eram armas humanas, era segundo a vontade de Deus. E isso fez com que realmente as palavras de Deus se cumprissem na vida dele. Aí nós vamos entrar no terceiro tópico, o povo agora, sob a liderança desse novo líder, desse novo chefe do povo. Eles vão dar ouvido à voz de Josué, dizendo até que eles seriam com Josué, assim como também eles foram submissos a Moisés. E agora, terceiro tópico, o povo então se prepara para passar o Jordão. Capítulo, vamos observar aqui, Josué capítulo 1 ainda, a partir do verso de número 10, olha só, vamos destacar o verso de número 16. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Está aqui a confirmação do povo à liderança de Josué. Caminhemos um pouquinho mais, agora para o capítulo de número 3, nessa preparação para a travessia do Jordão. Do capítulo 3, eu quero destacar a partir do verso 16, que agora, segundo Josué havia determinado para o povo, passaria os sacerdotes à frente do povo, daqueles que estavam armados, e a arca na frente, sacerdotes na frente. Assim que aqueles homens que carregavam a arca tocassem os seus pés nas águas do Jordão, aquelas águas então parariam.
é um pouco diferente do Mar Vermelho, porque o mar estava lá quando abriu o mar e revelou aquela ponte submersa, da qual nós destacamos em aulas anteriores. Então a água se abriu formando dois paredões. O Jordão vai ser um pouco diferente, porque o Jordão é um rio, e esse rio então com águas evidentemente correntes, né, tendo um sentido. Então da parte que a água está descendo, vai haver um obstáculo da parte de Deus, e as águas vão parar, né, formando um montão. E as demais, né, a parte de baixo, evidentemente, vai descer, e o Jordão agora está em seco. Mas o destaque aqui é para o momento de Deus atravessar com esse povo o Jordão. Olha só, eu vou ler a partir do verso 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Meu destaque aqui, a época em que Deus está fazendo esse grande milagre, operando essa grande maravilha. Conforme nós lemos no verso de número 15, aqui o finalzinho, o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Irmãos, destaque isso por gentileza na sua classe, professor. Por quê? O Jordão, nesta época, estava transbordando. Por que o Senhor Deus não passa com este povo numa época em que era de seca? Porque aí o Jordão era um rio que se atravessaria a pé. Não haveria necessidade de tudo isso que aconteceu. Por que Deus, ele resolve passar com o povo na época em que o rio está transbordando? Daí é o seguinte, você pause o vídeo um pouco, antes de eu te dar a resposta, e você para pensar um pouquinho aí sobre a pergunta que eu acabei de fazer. Ora, primeiro, a época da seca, o povo teria que passar para o outro lado. Seria mais fácil passar, sim. Só que do outro lado, o que eles encontrariam? A terra seca. Eles teriam que trabalhar na terra, eles teriam que arar a terra e depois plantar na terra, esperar todo um tempo para depois então colher o fruto. De que forma? Se esse povo está vindo do deserto, numa caminhada no deserto. Agora, esta época aqui que Deus está atravessando com eles, o momento é mais difícil. Esse momento de Deus aqui é mais complicado diante dos olhos dos homens. Porém, quando o povo atravessa o Jordão, em que Deus opera esse grande milagre, essa grande operação de maravilha aqui da parte de Deus, e eles atravessam o outro lado, a primeira coisa que vai acontecer quando eles estão em terra habitável é o maná vai cessar. Porque o maná era só para o período do deserto, em que eles estavam caminhando. Agora, quando entrasse na terra prometida, o maná não teria mais. Daí eles teriam que plantar, e eles teriam que colher, passariam a trabalhar a terra. Mas como eu disse e vou repetir, como que eles trabalhariam a terra, esperariam só a época que levaria mais um ano para eles colherem dos frutos da terra?
Agora, atravessando nesta época, conforme o finalzinho do 15, época da cega, o povo atravessa, cessa o maná, mas o povo já tem frutos na terra para eles colherem. Não trabalharam aquela terra, não araram aquela terra, mas tem providência de Deus para eles do outro lado do Jordão. Então, a lição que eu quero deixar aqui para nós, e se você achar por bem, leve para a sua classe, é a seguinte: o primeiro momento parece difícil, complicado. Parece que Deus dificultou tudo aqui. Poderia ser no momento mais fácil. No entanto, o Senhor nosso Deus, Ele sempre está enxergando, visualizando um tempo bem lá na frente de nós. Nós só enxergamos o hoje, o agora. Nós somos homens precipitados. O nosso Deus já tem tudo providenciado para nós em tempos à frente. Então vamos ter tranquilidade, vamos confiar no Senhor, vamos esperar na misericórdia de Deus, na graça de Deus, porque hoje parece difícil, complicado, porém o nosso Deus já tem algo melhor para nós preparado do outro lado. Então não vamos murmurar, não vamos questionar Deus do momento, das circunstâncias, vamos confiar no nosso Deus, porque o nosso Deus sabe muito bem como trabalha, quando trabalha. Esta é a nossa lição. Um novo líder chamado Josué. E esse é o destaque para nós dessa lição. Assim o povo atravessa o Jordão e chega do outro lado. E aí então vai começar a enfrentar as batalhas da conquista. O povo agora vai ter que batalhar, vai ter que então enfrentar as dificuldades. Assim nós vamos encerrar aqui com a nossa conclusão que está na nossa revista, que diz: nessa lição podemos vislumbrar como o Senhor escolhe seus líderes. Fomos também orientados que, embora enfrentamos desafios, os escolhidos de Deus devem estar sempre firmados na sua palavra, confiantes de que Ele é poderoso para fazer tudo mais abundantemente do que nós pensamos. Deus tem grandes vitórias para nós. O que nós temos que fazer? Observar as suas leis e seus mandamentos e esperar tão somente nele. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.